Bate-Papo Metrológico é uma atividade de extensão da coordenação do curso técnico de metrologia do Instituto Federal aqui do Rio de Janeiro, campus Volta Redonda. A gente já tem aí uma previsão que o nosso último bate-papo vai ser no dia 16 de julho, e eu queria agradecer muito a participação do Klaus por ter aceitado o nosso convite e hoje falar aí um pouquinho pra gente sobre a escala internacional de temperatura, né? E a gente já sabe, tá, Klaus, que no nosso último bate-papo metrológico, que foi com o Greisivano, ele já deu uma deixa que tem uma polêmica aí que a gente também vai querer ouvir hoje, tá? Ah, com certeza. Ele deixou isso no ar e eu já estou preparado para isso já. Série aí de bate-papos metrológicos, né? E hoje o nosso palestrante, que vai falar sobre a escala internacional de temperatura, é o Klaus, doutorando em mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É engenheiro elétrico pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. E desde 2002 ele atua no laboratório de termometria do Inmetro, na área de termometria de contato. Nilmara, obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado a todo mundo que está assistindo. É uma oportunidade muito boa para a gente falar de temperatura. Trabalho no Inmetro desde 2002, já é um tempinho já. Trabalho só com temperatura no mesmo laboratório desde 2002. E para mim é muito bom, é muito legal falar de temperatura, falar da escala internacional de temperatura que a gente trabalha já há muito tempo. Espero que eu possa contribuir muito com vocês, tá certo? Ao longo da apresentação vão ter algumas enquetezinhas, né? Algumas perguntas para saber que o pessoal como é que tá o nível do conhecimento do pessoal. Então, a primeira pergunta é: você já ouviu falar sobre escala internacional de temperatura? 73% já ouviu falar, que bom. Então, temos uma plateia predominantemente de entendidos em escala internacional de temperatura, beleza. Vou falar da escala internacional de temperatura de 1990, mais conhecida como EIT 90 em inglês, ITS 90, tá? E lembrar que a temperatura está em todo lugar. Praticamente toda atividade humana tem, de alguma certa forma, uma medição de temperatura. Desde o momento que a gente acorda, vai para a rua, a gente decide qual roupa que a gente vai usar, a gente vê se está quente, se está frio, se a gente precisa se agasalhar ou se precisa usar uma roupa mais leve. A conservação dos nossos alimentos ou a atividades mais sofisticadas, por exemplo, como a indústria aeroespacial, e a própria previsão do tempo são atividades que demandam diretamente de medições precisas de temperatura. Vou acrescentar mais informações que vocês já têm. E continuando, a temperatura está cada vez mais presente na nossa vida. Como a Nilmara, eu e a Nilmara estavam conversando, ontem foi divulgado na página do Inmetro que nós estamos desenvolvendo um trabalho de análise de termômetros de infravermelho para medição de temperatura corporal. É uma iniciativa que a gente está tomando por conta da crise da Covid-19. Eu acho que todos vocês já perceberam que, desde que essa crise se iniciou, esse tipo de termômetro tem sido usado cada vez mais. Então, nosso objetivo é avaliar a confiabilidade meteorológica desses instrumentos para saber se eles são instrumentos confiáveis para medição e identificação de pessoas febris, já que hoje em dia todo supermercado que a gente entra tem um funcionário com um termômetro na mão, medindo a temperatura de todo mundo, shopping center, aeroporto, fronteiras. Então, é bom a gente conhecer melhor esse tipo de instrumento que está caindo em uso de uma maneira muito rápida. E aí a gente tem mais uma enquetezinha aí, para saber da audiência, se vocês sabem de quando datam, ou pelo menos se tem alguma ideia de quando datam as primeiras tentativas de medir ou estimar temperatura. Opção A, século II, opção B, século XV, opção C, século XVIII, opção D, século XX. Dentre os que responderam, a maioria respondeu século XV. Na verdade, as primeiras tentativas de determinar a temperatura, elas datam do século II, do século 176, se não me engano, com Galeno, que ele tentou descrever a temperatura em graus de quente e frio. E ele tentou separar isso em 4 graus de quente e frio e um ponto único que seria uma referência, que seria uma mistura entre quantidades iguais de gelo e água em ebulição. Bom, isso foi a primeira tentativa. Agora, um termômetro, efetivamente, medição de temperatura, um instrumento de medição de temperatura só veio a partir do século XVI, um termoscópio de Galileu.
A partir daí, a gente teve um desenvolvimento crescente. Aqui nesse slide eu até destaco alguns dos cientistas que contribuíram com o desenvolvimento da temperatura, né? Com destaque aqui para Celsius, né? E fazer a menção para Fahrenheit também, né? Que Fahrenheit foi o que desenvolveu o termômetro de mercúrio e propôs a escala Fahrenheit de medição de temperatura. Uma menção a Kelvin, o pai da termodinâmica, e Max Planck, obviamente, certo? Essa aí é para o Cresivando. Se Cresivando deixou na semana passada, deixou no ar aí uma polêmica, né, que eu tinha dito com ele. Então, a pergunta é: em qual outra unidade a temperatura poderia ser expressa além de kelvins, graus Celsius em Fahrenheit? Então, são essas 4 opções: Pascal, Joule, Watt ou decibel. O Marcelo Tanaka Um falou cara que que tem cara de pegadinha. tem cara de pegadinha. Não é pegadinha. Bom, mais ou menos. Como o Cresivando falou, a polêmica. E dentre os que responderam, a maioria respondeu Joule, 37%. Beleza, vamos seguir adiante. Então, a partir de 20 de maio do ano passado, 2019, entrou em vigor a nova definição do Kelvin, que foi a definição baseada na constante de Boltzmann, K. Então, a partir daquele dia, Dia Internacional da Meteorologia, do ano passado, o Kelvin passou a ser definido tomando-se um valor numérico fixo da constante de Boltzmann, como sendo 1,380,649 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Tá? E a primeira consequência dessa definição é dizer que um Kelvin é igual a mudança na temperatura termodinâmica que resulta numa mudança de energia térmica KT igual a 1,380,649 vezes 10 a menos 23 Joule. Tá? Então, a polêmica que a gente estava conversando com o Cresivando, eu não me recordo se eu mencionei isso na live que a gente fez meses atrás, ou se eu falei com o Cresivando em off isso. Mas a polêmica toda é o seguinte: hoje, a partir dessa revisão do SI, a partir dessa revisão da definição do Kelvin, a temperatura termodinâmica ela passou a ser descrita em termos de energia. Então, além das unidades de temperatura convencionais que a gente estava acostumado a utilizar, a gente poderia descrever temperatura em termos de energia térmica, ou seja, Kelvin, ou seja, Joule. Então, eu estava até brincando, dizendo, pô, imagina a gente arrumar um termômetro que ao invés de dizer grau Celsius e Kelvin, ele dá uma leitura em Joule, dizer assim, qual é a temperatura aqui do meu quarto aqui? Não sei qual, a energia média do meu quarto é igual a não sei quantos Joule, tá certo? E eu queria chamar a atenção, isso aí, vou tentar dar uma rabiscada aqui, só para a gente lembrar desse terminho KT aqui, que esse KT vai aparecer algumas vezes no caminho da gente. E aí, toda vez que aparecer esse termo KT aqui, a gente vai estar falando de energia térmica. E aí a gente vai estar lembrando dessa definição do Kelvin, tá certo? E como é que era a definição do Kelvin antes? O Kelvin, na definição anterior, cuja redação tinha sido dada em 1967, ela dizia que o Kelvin era igual à fração 1 sobre 273,16 avos da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. Ou seja, a definição do Kelvin era totalmente baseada na realização de um ponto fixo, era uma materialização. Você precisava de um artefato, você precisava realizar a escala com um artefato. Isso teve uma série de empecilhos, né, para melhores resultados de medição, incertezas menores, uma melhor reprodutibilidade. O Cresivando até discorreu um pouquinho sobre isso na semana passada, quando ele falou da redefinição do SI. Não vou nem entrar muito a fundo nisso, vou tentar focar agora em como que está de agora em diante. Como é que você realiza o Kelvin a partir de 20 de maio do ano passado? Você vai realizar medidas de temperatura termodinâmica, ou seja, você precisa de instrumentos de medição de temperatura termodinâmica e aplicar métodos termodinâmicos
para medição de temperatura. Basicamente, você aplica as leis da termodinâmica para medição de temperatura. Qual foi o primeiro assim, de todos, no sentido de que qual foi a maior contribuição para a redefinição da constante de Boltzmann? Foi através da termometria acústica de gás. Foi com essa técnica que foi possível obter as menores incertezas para a constante de Boltzmann, tá? Termometria acústica, ela mede a velocidade de um som, como já era de se imaginar, ela mede a velocidade de um som de um gás dentro de uma cavidade, tá? E todas as técnicas de medição de temperatura primária, que são as técnicas termodinâmicas que são recomendadas pelo Comitê Consultivo de Temperatura logo após a redefinição do Kelvin, todas essas técnicas elas têm uma abordagem absoluta e uma abordagem relativa, tá? Na abordagem absoluta, você já deve imaginar que a realização é mais difícil e você precisa ter rastreabilidade a outras grandezas de medida. Tá? Então, no caso da termometria acústica de gás, ele vai medir a frequência de ressonância de um gás monoatômico de massa molecular conhecida a uma pressão conhecida em uma cavidade isotérmica de dimensões conhecidas. Então, só de ler esse parágrafo, a gente já entende que você precisa ter rastreabilidade ao metro, ao quilograma e ao segundo, para você medir frequência, para você medir massa e dimensões da cavidade. Tá? Então, óbvio que isso não é uma tarefa de realização simples, mas você pode realizar isso de maneira relativa. Se você tem um ou mais pontos fixos de temperatura, cuja temperatura já tenha sido determinada termodinamicamente, ou seja, através de um método primário absoluto, você pode usar a termometria acústica de gás para medir temperatura termodinâmica de outros meios a outras temperaturas através de razões de velocidade do som. Ou seja, eu meço a velocidade do som a uma temperatura cuja temperatura termodinâmica eu conheço, e depois eu meço em outras temperaturas, e a razão entre as temperaturas é proporcional à razão das velocidades do som medidas, certo? Aqui eu coloco aqui a relação termodinâmica, eu boto as equações para assustar um pouquinho os alunos também. E eu queria chamar a atenção que nós temos aqui o termo kT, que é energia térmica. Esse termo kT está descrito em joules, por isso até que eu fiz aquela brincadeira dizendo que a gente poderia medir temperatura em joules, tá? Então, essa aqui é a relação termodinâmica da medição de temperatura por termometria acústica de gás. Isso aqui, com essa técnica, eles conseguiram a incerteza da ordem de 1 parte por milhão a 273 Kelvin, que seria o ponto triplo da água, tá certo? Acho que tem mais uma enquete agora, não tem? Tem. Aí a enquete da vez é a partir de qual temperatura corpos emitem radiação térmica? Qual que seria a temperatura que eles emitem radiação? Seria menos 273,15 graus Celsius, 500 graus Celsius, 600 graus Celsius ou 1000 graus Celsius? Não, e o pessoal tá bem, pô, tá mandando bem, pô. A maioria que respondeu menos 273,15, tá certo. Então, todo corpo cuja temperatura está acima do zero absoluto emite radiação térmica. A gente que não consegue ver, todos nós, a gente agora, aqui nesse exato instante, a gente está medindo a radiação térmica numa frequência do espectro luminoso que a gente não é capaz de ver, mas a gente está emitindo. Por exemplo, lá o caso lá dos termômetros de medição de temperatura na testa, né? Eles medem temperatura por medição de radiação infravermelha, tá? E nesse assunto, né, uma das técnicas de medição de temperatura termodinâmica é a realização do Kelvin. De acordo com o MEP, esse documentozinho aqui, MEP, em francês, né? Vou me arriscar a falar francês mesmo, cara. Ele é mise en pratique, que seria mais alguma coisa do tipo modus operandi, né? Um manual de instruções para a realização do Kelvin, tá certo? Então, de acordo com esse documento, uma das técnicas para a realização da grandeza, temperatura, de acordo com a nova definição, é a termometria de radiação, e ela mede temperatura através da medição da radiância espectral de um corpo negro ideal em função da temperatura termodinâmica.
Óbvio que em um caso real, a gente não consegue medir a temperatura de um corpo negro, porque um corpo negro não existe. Então, a gente mede a potência radiante emitida em uma dada faixa de frequência e ângulo sólido por uma cavidade corpo negro isotérmica de emissividade conhecida. Emissividade ela é uma propriedade dos materiais e ela diz qual é a capacidade de um corpo de emitir radiação térmica. Tá? Então, vocês podem ver que com essa definição, a gente também precisa ter rastreabilidade a outras grandezas, tá? Para poder medir temperatura de forma absoluta. Agora, a gente tem outra maneira, que é a maneira relativa. E aí, com a técnica relativa, a gente pode medir a potência radiante em relação à potência emitida em um ou mais pontos fixos. Ela se assemelha bastante que já com o que é proposto pela própria ITS 90, né? Você mede a radiação em um ponto fixo e você determina a temperatura de outros corpos a outras temperaturas através da razão entre as potências radiantes, tá? Com essa técnica, foi possível fazer um avanço significativo no sentido de medição de altas temperaturas. Com essa técnica, é possível ter uma incerteza da ordem de 1/10 de grau a 2.800 Kelvin, o que há certo tempo atrás não era viável. Incertezas de medição utilizando as técnicas da escala internacional de temperatura são da ordem de alguns graus. Então, uma incerteza de 1/10 de grau é uma incerteza baixíssima para essa faixa de temperatura. Certo? Outra técnica de medição de temperatura termodinâmica é a termometria de constante dielétrica. Então, ela mede a constante dielétrica de um capacitor ou de um gás dentro do capacitor em função da temperatura termodinâmica. Trocando em miúdos, ela mede de forma absoluta, ela mede a mudança da capacitância de um capacitor, parece até um pouco pleonasmo, né? Ele mede a capacitância de um capacitor na presença e na ausência de um gás. E ele requer o conhecimento de certas propriedades do gás, como a polarizabilidade do gás. E a polarizabilidade do gás é a propriedade também de um gás, que é a capacidade dele de gerar dipolos elétricos na presença de um campo elétrico externo. Tá? Além disso, a gente precisa saber a pressão desse gás e conhecer propriedades do próprio capacitor, propriedades mecânicas que são descritas na forma da compressibilidade do capacitor. A compressibilidade seria alguma coisa do sentido de como as dimensões do capacitor mudam em função da pressão. Quando você aumenta a pressão, as dimensões dele mudam ligeiramente. E essa mudança nas dimensões do capacitor tem influência direta no valor da capacitância medida. Então, você tem que corrigir as medições que você faz pela compressibilidade. E aí, a compressibilidade é função da pressão. Você sabendo a pressão do gás, você consegue fazer essa correção da compressibilidade do capacitor. Tá? Então, vocês podem ver que não é tarefa simples. Tá? A medição relativa poderia ser mais simples, mas justamente por esse problema da compressibilidade do capacitor, a tarefa não é simplesmente medir a razão de capacitâncias de um e de outro, porque a compressibilidade ela depende da temperatura também, não só da pressão do gás. Porque se não fosse a compressibilidade, a gente manteria a pressão do gás constante e só mediria a diferença entre as capacitâncias e a gente conseguiria fazer razões de capacitância e relacionar com razões de temperatura termodinâmica. Mesmo assim, com essa técnica, foi possível obter incerteza da ordem de 40 partes por milhão a 2,5 Kelvin, que são baixas temperaturas. Isso equivale a uma incerteza de 0,1 milikelvin, ou seja, 0,1 milésimo de grau. Então, uma incerteza respeitável. Eu estou aqui mostrando para vocês as técnicas de medição de temperatura termodinâmica, para vocês verem como não é simples medir temperatura baseado na nova definição. Então, outra técnica que é bem parecida com a técnica anterior é a técnica da termometria de índice de refração, que ela mede o índice de refração de um gás em função da temperatura termodinâmica. Na sua forma absoluta, ela mede o índice de refração através de medição da frequência de ressonância de uma cavidade isotérmica preenchida com gás. Parece até um pouquinho com a termometria acústica de gás, mas ao invés de frequências sonoras, ela aqui mede
radiação eletromagnética na faixa da micro-ondas, tá? De, Novamente, ela requer o conhecimento da polarizabilidade do gás, da pressão do gás também, e também da compressibilidade da cavidade. E da mesma forma que a termometria de constante dielétrica, ela tem um problema, tem essa dificuldade de ter que conhecer a compressibilidade da cavidade em função da temperatura para poder ser capaz de medir razões de frequência. Então, não é tão simples assim a realização. Mesmo assim, eles foram capazes de obter certeza da ordem de 10 partes por milhão na temperatura do ponto triplo da água, que é equivalente a 2,7 milikelvin. Tá muito bom. E a última técnica de medição de temperatura termodinâmica, ela é bem recente também. A curiosidade dessa técnica é que na época da redefinição do Kelvin, através da redefinição da constante de Boltzmann, os resultados das medições da constante de Boltzmann pelos Institutos Nacionais de Meteorologia teriam que ser entregues, enviados ao CODATA, né, que é o órgão que faz o processamento das constantes fundamentais, até julho de 2017. E esse bichinho aqui, ele entrou na conta lá exatamente em julho de 2017. Os resultados dessa técnica de medição foram aceitos em julho de 2017. E é bem interessante. Bom, termometria de ruído Johnson, ela mede a densidade espectral do ruído elétrico, ou ruído Johnson, de um condutor em função da temperatura termodinâmica. Como é que é isso? Você tem um condutor elétrico e você tem os elétrons livres desse seu condutor, eles não estão parados só porque a corrente é nula, eles estão se mexendo de maneira desordenada, de uma maneira tal que a corrente líquida desse movimento desordenado é igual a zero. Quando você aplica um campo elétrico nas extremidades desse condutor, você ordena o movimento desses elétrons e aí você vê uma corrente elétrica. Bom, esse movimento desordenado de elétrons que gera uma corrente ou uma tensão nula é um valor médio, vamos dizer assim, a média da tensão e do ruído é igual a zero. Mas se você conseguir medir de uma maneira absurdamente precisa, você vai ver que existe um ruído. E esse ruído é justamente decorrente dessas oscilações, dessa oscilação, dessa movimentação desordenada dos elétrons. E essa movimentação, ela é diretamente proporcional, a intensidade, né, dessa oscilação, ela é diretamente proporcional à energia térmica KT. E aí, mais uma vez, a gente tem aqui o termo KT aqui na equação, que esse KT é energia térmica. E o que é energia térmica? Energia térmica está relacionada diretamente à energia cinética, a movimentação dos átomos das moléculas de um corpo. Ou seja, quanto maior a energia térmica, mais intenso é esse movimento desordenado dos elétrons, então maior vai ser a potência desse ruído, tá certo? Então, nessa técnica de termometria de ruído Johnson, mede-se a tensão, ou a corrente RMS, né, que é o valor médio, é a raiz do valor médio quadrático, né, gerada pelo ruído Johnson em uma dada banda de frequência, em um condutor de resistência conhecida. Ele requer um ambiente sem interferência eletromagnética. E a curiosidade desse ambiente sem interferência eletromagnética e tá junto com esse resultado que foi enviado em 2017, é que a boa parte das medições elas foram realizadas do Instituto de Meteorologia da China, do NIM, e elas foram realizadas por 100 dias em um laboratório afastado não sei quantos quilômetros, agora eu não lembro, não sei quantos quilômetros de Pequim, no subsolo, com as luzes apagadas, longe de qualquer interferência eletromagnética, para eles conseguirem alcançar a exatidão que eles alcançaram para poder contribuir com a redefinição da constante de Boltzmann. Tá? Contudo, existe uma técnica relativa também, que não é bem mais de realização bem mais simples que absoluta, ela mede razões de densidades espectral de potência em relação a um ou mais pontos fixos cujas temperaturas termodinâmicas sejam conhecidas. Então, facilita bastante as coisas. Essa é uma das técnicas que tem algum potencial de se popularizar no futuro, tá certo?
E a incerteza que foi alcançada com essa técnica foi igual a 4 ppm a 273 Kelvin no ponto triplo da água, ou seja, 1,1 milésimos de grau. E aí fica uma pergunta para vocês, né? Quais são os tipos de termômetro que vocês conhecem? Entendeu? Existem vários, tipo, eu já falei um monte aqui, eu falei 4 agora, né? Termômetro acústico, não, falei 5, termômetro acústico, termômetro de radiação, termômetro de constante elétrica, termômetro de índice de refração e termômetro de ruído Johnson. São 5 termômetros diferentes que dificilmente alguém já ouviu falar. Tá aqui, ó, o pessoal respondeu termômetro de líquido em vidro, líquido em vidro Líquido para de laser. laser, de infravermelho, mercúrio. Aí tem um que botou aqui um montão: mercúrio, radiação infravermelho, só esse que eu conheço. Aí, mercúrio, termopar, termorresistência. Curiosidade sobre o mercúrio, sobre o termômetro de mercúrio, é que ele não é mais fabricado, né? De acordo com a Convenção de Minamata para o mercúrio, da qual o Brasil é signatário, né? É um acordo que todos os países eles concordaram em banir o mercúrio de todos os processos produtivos e também de todos os itens que foram construídos. Então, termômetro de mercúrio hoje em dia é peça de museu, é raridade. Não, cuidem bem dos seus porque você não vai encontrar mais. Mas na medida do possível substituta o teu termômetro de mercúrio por um termômetro digital, que eles são bem confiáveis. Termômetro mecânico, termômetro líquido em vidro, infravermelho, termômetro sensor tipo termopar, beleza. Então, o que eu mostrei para vocês agora foram técnicas de medição termodinâmica que são absurdamente difíceis de serem implementadas num dia a dia de um laboratório convencional, entendeu? Isso aí é técnicas para serem realizadas por laboratórios de elite mesmo, tá certo? Então, como que a gente mede temperatura, então, já que a gente não vai medir temperatura de maneira termodinâmica, né? A gente tem duas maneiras. A gente tem a termometria termodinâmica, que eu apresentei algumas técnicas para vocês, que elas são baseadas nas relações físicas. A pressão de um gás, a velocidade do som, a permissividade elétrica, a radiação do corpo negro. Tudo é baseado nas leis da física, as leis da física explicam, né? Através dessas medições, você efetivamente realiza o Kelvin e você não precisa de um padrão, ou seja, você não requer uma calibração em temperatura, mas você precisa de rastreabilidade a outras grandezas. Como eu dei um exemplo para vocês lá, o metro, o segundo, o quilograma, tá? Essa realização, apesar de ser a mais correta, a mais exata, ela tem algumas desvantagens, que é o custo elevado, a demora. Eu dei o exemplo do termômetro de ruído lá, cujas medições levaram 100 dias. A complexidade das medições são técnicas extremamente complexas, as equações são loucas. Eu não domino aquelas equações, eu estou aqui exibindo para vocês para mostrar como que é complicado mesmo, eu não domino elas. Tá? E por muitas vezes elas são pouco reprodutíveis. Para elas serem bem reprodutíveis, você precisa de um rigor metrológico absurdo que, por dia a dia dos laboratórios de calibração, de medição, de ensaio, é inviável, tá certo? Então, como é que você vai medir temperatura se você se não é viável medir temperatura termodinamicamente? Então, você bota em prática o que é chamado de termometria prática. Ou seja, você usa termômetros também. Como a gente conhece vários efeitos, efeitos em várias grandezas que dependem da temperatura, tal como o volume de um líquido, o pessoal falou termômetro de mercúrio, resistividade elétrica. Acho que ninguém falou termômetro de resistência, cara. Mas falou de termopar, que é regido pela termoeletricidade. Esses são fenômenos que a gente sabe que influenciam, que são influenciados pela temperatura, mas as leis da física não explicam perfeitamente esses fenômenos. Engraçado, até uma observação, é que existe uma discussão, existe uma tentativa de explicar termodinamicamente a termoeletricidade. Até um colega nosso lá do laboratório, a Mauri, ele fez uma apresentaçãozinha para a gente, para conversar sobre isso, para a gente discutir, né? Isso não é tarefa fácil, não é tarefa simples. Então, a termoeletricidade hoje, da maneira como a gente usa, elas são baseadas em relações empíricas, ou seja, eu meço o meu instrumento, eu vejo a resposta desse instrumento a diferentes temperaturas e com um conjunto suficiente de medições eu consigo
ajustar uma equação que descreva o comportamento daquele instrumento, tá certo? No caso da força eletromotriz, no caso do termopar, seria a força eletromotriz. No caso do termômetro de líquido em vidro, de mercúrio ou álcool, seria o volume do líquido ou a altura da coluna. No caso do termômetro de resistência, seria a resistência elétrica ou a resistividade elétrica, né? Mais especificamente, tá? Essas são técnicas de medição de temperatura muito mais simples, muito mais práticas, muito mais rápidas, muito mais baratas, e você consegue realizar medições com altíssima reprodutibilidade. O exemplo clássico da reprodutibilidade é o termômetro de resistência de platina, cuja reprodutibilidade é da ordem de décimos ou milésimos de grau Celsius, tá certo? A desvantagem é que você não realiza o Kelvin, mas você pode desenvolver escalas de temperatura que aproximam a temperatura termodinâmica e que tenham erros que você consiga contabilizar e levar em consideração na hora de você medir, tá certo? Então, uma dessas escalas, né, empíricas, e a que é a mais adotada, que é adotada mundialmente, é a Escala Internacional de Temperatura de 1990. Finalmente eu cheguei, né, porque é o assunto da nossa conversa de hoje. Tá? A Escala Internacional de Temperatura ela é constituída de 17 pontos fixos, tá? Que nada mais são do que transições de fase. Eu vou explicar um pouco mais em detalhes adiante, tá? Fusão, solidificação ou ponto triplo, cujas temperaturas elas são definidas termodinamicamente à época da determinação. Não quer dizer que hoje as melhores técnicas de medição de temperatura termodinâmica reafirmem esses valores, tá? Ela define essa escala, escala internacional de 1990, ela define instrumentos de interpolação, são o termômetro de gás, o termômetro de resistência e o termômetro de radiação. Ela define também equações de interpolação, que, como eu disse, são equações empíricas, elas não são baseadas nas leis da física, tá? Mas elas descrevem medições de temperatura que aproximam a temperatura termodinâmica desde temperaturas tão baixas quanto 0,65 Kelvin. Tá? Você tem correções que você pode aplicar para obter temperaturas termodinâmicas, eu vou falar disso mais adiante também. E um fator interessante de mencionar é a não unicidade dessa escala. Ela é composta de faixas e subfaixas, e essas subfaixas, por sua de vez em quando, elas não coincidem entre si. Isso aí é uma consequência do grau de empirismo dessas equações, entendeu? Como elas não seguem as leis da física, elas são baseadas em dados de medições e esses dados de medições eles contêm erros. E os erros dessas medições acabam se refletindo nas equações que você usa para calcular a temperatura. E aí ocorrem inconsistências entre diferentes faixas e essas inconsistências elas foram batizadas de não unicidade da Escala Internacional de Temperatura de 1990, tá? Nessa escala internacional, a temperatura de referência é a temperatura do ponto triplo da água, cuja temperatura é igual a 273,16, tal como era na definição do Kelvin de 1967. Na escala internacional, apesar do novo SI estar em vigor, na escala internacional, a temperatura de referência continua sendo o ponto triplo da água. Eu acho que eu antecipei o que eu ia falar mais adiante, mas tudo bem. A escala internacional de temperatura ela também define o grau Celsius também, em adição ao SI também, só para reafirmar, que o grau Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273,15. E aí, a título de curiosidade, em adição à EIT 90, existe uma outra escala internacional de temperatura, que é a PLTS 2000, que aí ela é escala de temperatura provisória para baixas temperaturas. E ela descreve os instrumentos de interpolação, os pontos fixos, as equações de interpolação para medições de temperatura abaixo de 1 Kelvin, ou seja, para baixíssimas temperaturas, que não vai ser o foco da nossa apresentação hoje, mas é bom vocês ficarem sabendo que essa escala existe, tá certo? Vamos seguir adiante? Klaus, eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta que meus alunos me Pode fazem fazer. também, tá? Pode fazer. Só para a gente deixar registrado aqui, é bacana, né?
O nome da escala é ITS 90, né? Vamos dizer assim. Certo. E aí, da ITS 90, que aconteceu lá em 90, até agora, nada mais aconteceu? Aconteceu essa PLTS 2000, ela foi desenvolvida em 2000, tá? Com relação ao ponto triplo da água, depois da ITS 90 agora eu não consigo, eu acho que foi em 2005, se não me engano. Isso foi até uma resolução CGPM, já com um aval do CCT, para especificar melhor a temperatura do ponto triplo da água, baseado na composição isotópica da água que é usada para a construção da célula. Eu não cheguei a mencionar, mas um dos fatores que influenciaram a decisão de substituir o ponto triplo da água pela constante de Boltzmann na redefinição do Kelvin foi o fato da água ela ser encontrada na natureza em diferentes composições isotópicas, e cada composição isotópica tem uma temperatura de fusão, solidificação ou de ponto triplo diferente. Então, você precisava conhecer bem a composição isotópica e corrigir. Em 2005 foi proposta essa metodologia de correção, para você melhorar o grau de concordância entre as medições realizadas em outros institutos com células construídas utilizando outras águas, por exemplo. Aqui no laboratório de termometria, a gente constrói célula de ponto triplo da água que a gente capta nos laboratórios de química, que eles têm um purificador de altíssima qualidade, que entrega para a gente água de altíssima pureza. Mas a gente não sabia a composição isotópica da água, e a gente comparava com células de outros institutos que foram construídas com outras águas. Antigamente tinha uma conversa que era a seguinte: você precisa, a célula tem que ser feita com água do oceano a não sei quantos quilômetros da costa. Aí você destila ela não sei quantas vezes e você vai ter uma composição isotópica ideal. Mas aí o que eles fizeram foi definir um padrão para a água utilizada no ponto triplo da água, que ela é chamada de Weismol. Essa aqui vem por Vienna Standard Mean Ocean Water. Seria água média oceânica de Viena, vamos dizer. Água média oceânica padrão de Viena. É um padrão de água que eles passaram a adotar para a construção de células de ponto triplo da água. Então, cada vez que você construía essa ponto da água, você pegava uma amostra dessa água, fazia análise da composição isotópica e tinha que corrigir a temperatura do ponto triplo que você mede pela composição isotópica. Isso tem uma incerteza. E quando você não tinha a composição isotópica, você aplicava uma incerteza maior ainda pelo desconhecimento da composição isotópica. E aí foi feito um estudo com centenas de células de ponto triplo, feitas com água de diferentes lugares, e eles descobriram uma faixa de valores na qual aqueles pontos triplos se encontravam. E aí falava, agora eu não me recordo, alguma coisa do tipo 6 centésimos de milésimo de grau, alguma coisa desse tipo. Isso foi um fator que foi preponderante na decisão de substituir o ponto triplo da água como temperatura de referência no SI, como referência do Kelvin no SI. Bom, e depois daí, foi no começo dos anos 2000 que começou essa discussão, né, de basear as constantes, as unidades, grandezas de base, fazer elas baseadas em constantes fundamentais da natureza. E aí o esforço todo começou para a redefinição da constante de Boltzmann e, por consequência, o Kelvin, que isso foi uma tarefa aí que durou mais de 10 anos. Então, nesse novo milênio, eu acho que o grande avanço foram as redefinições das grandezas de medida. Até tem que atualizar aquele meu histórico lá no começo da apresentação, botar mais um lá botar um século XXI e botar lá a redefinição constante de Boltzmann, que é a grande novidade do século. E aí a pergunta para a galera aí você sabe o que é o ponto triplo da água? E aí tem algumas opções aí do ponto triplo da água. Eu acho que a galera vai acertar. Aí tá indo, o pessoal tá respondendo ainda, mas a pergunta é: você sabe o que é o ponto triplo da água? As opções são ponto do gelo, ponto de condensação espontânea da umidade do ar, ponto no qual a água está nos estados sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo, ponto de máxima densidade da água ao redor de 4 graus Celsius. Se ele não responde, vou acrescentar a questão da composição isotópica da água. Outro fator também que pesou muito para o ponto triplo da água ser substituído, né, como referência do Kelvin, é a própria pureza da água, e o fato de que as células de ponto triplo da água elas têm um problema muito sério de deriva a longo prazo, da ordem de décimos de milésimo de grau. Já tem muita pesquisa a respeito disso,
Muitos autores eles atribuem isso à diluição de impurezas que estão presas na parede das células de ponto triplo, que são de vidro ou de quartzo. Então, essas impurezas elas acabam sendo diluídas ao longo do tempo. Por mais que você tente limpar perfeitamente as paredes da célula, você acaba deixando um pouquinho de sujeira e ela vai sendo absorvida pela água. Isso faz com que a temperatura do ponto triplo caia ao longo do tempo. Mesmo utilizando células de quartzo, você vê esse efeito, apesar desse efeito ser mais reduzido com células de quartzo. Inclusive, a gente adquiriu uma célula de quartzo recentemente, porque a manipulação de quartzo, infelizmente, não é tão simples quanto de vidro. A gente faz célula de vidro, mas a gente não tem como fazer célula de quartzo, pelo menos por enquanto. Então, a galera respondeu aí, e já vi todo mundo respondeu certo, obviamente, né? A galera tá boa pra caramba, o ponto no qual a água tá nos três estados ao mesmo tempo, sólido, líquido e gasoso, beleza. E aí, como eu falei, eu ia explicar um pouquinho melhor para o pessoal, para a galera que não sabe, o que é um ponto fixo de temperatura, né? Ponto fixo de temperatura foi o nome que foi dado para transições de fase da matéria, ou seja, fusão, ou uma solidificação, ou um ponto triplo. Tá? A gente já sabe desde muito tempo, né, desde o colégio, que transições de fase elas se dão a temperatura constante, e isso é um fenômeno decorrente do calor latente, de fusão, de solidificação, etc. Tá? Então, a gente pode utilizar essa propriedade da transição de fase para criar temperaturas de referência. E como é que a gente faz isso? A gente tem que obter substâncias puras, por exemplo, a água. A água ela se tornou referência por ser a substância mais abundante na Terra e pela facilidade da gente purificá-la. Tá? Existem dois concorrentes à altura, na verdade, mas um está sendo banido. Um é o galho, cuja temperatura de fusão é 29,7646, vocês vão ver mais adiante, e outro é o ponto triplo do mercúrio também, que tem uma reprodutibilidade altíssima, que são concorrentes do ponto triplo da água. Mas o mercúrio está em processo de saída do mercado, né? Está saindo do mercado, quem tem célula de ponto triplo do mercúrio continua, quem não tem, não vai, num futuro bem próximo, não vai ser capaz de adquirir. Não sei nem se você já não é mais capaz de adquirir. Por exemplo, tem institutos, por exemplo, o Inmetro, por exemplo, tem mercúrio armazenado, se for o caso se houver alguma necessidade de construir uma célula do mercúrio. O NIST, por exemplo, nos Estados Unidos, eu sei que ele tem estoques enormes de mercúrio de altíssima pureza para construção de células de ponto triplo, mas também para manômetro padrão. Eles tinham um manômetro lá de 2, 3 metros de altura lá, cheio de mercúrio. Mas eles têm estoques, entendeu? Mas hoje, se você quiser adquirir mercúrio, eu acho que você não consegue mais. Mas, enfim, se você pega substâncias que você consegue purificar com muita facilidade e você consegue obter com uma pureza elevada, e a pureza elevada eu estou falando na ordem de 5 noves ou mais, 6 noves, são 6 noves, são 99,9999% de pureza. Então, você garante que essa temperatura dessa transição de fase vai ser única, vai ser altamente reprodutível, tá? E cujas temperaturas elas são determinadas termodinamicamente, ou seja, elas foram estudadas por técnicas termodinâmicas e para elas foram atribuídos valores fixos de temperatura. E aí, na escala internacional de temperatura, elas são exatamente isso, são fixos. Ou seja, elas são tratadas como se fossem constantes fundamentais. Então, se você disser qual é o ponto de solidificação do estanho na ITS 90, 231,928 graus Celsius. E é fixo, não muda. Agora, termodinamicamente, você pode pegar um termômetro e medir termodinamicamente essa solidificação, e ela vai ser função de, dentre outros fatores, da pureza do metal que você utilizou para construir aquela célula de ponto fixo, tá certo? Aqui eu coloquei dois gráficos. Esse primeiro gráfico aqui é a cortesia do Bruno Mascarenhas, que deve estar aí assistindo. Ele está fazendo o mestrado dele construindo uma célula de ponto fixo do zinco, cuja temperatura é aproximadamente 420 graus. Ele cedeu gentilmente esse gráfico da solidificação da célula dele. Vocês podem observar, eu não posso ter um negócio aqui na frente do caminho, mas eu sei que tem aqui, agora não tem mais. Tem aqui o valor de uma divisão aqui dessa escala é igual a 0,5 milésimos de grau. Então, você vê que dentro de 45 horas aqui, né, 40 horas,
a temperatura de solidificação não variou dentro. Muito legal esse cara mesmo, concordo plenamente. A temperatura não variou mais do que 0,5 graus Celsius, tá certo? Milésimos de grau, tá? E para entender o conceito do ponto fixo, eu botei aqui embaixo também o diagrama de fases da água, onde é possível ver o famoso ponto triplo. Vou marcar aqui, tá? O ponto triplo da água é esse ponto único aqui no diagrama de fase da água. Ou seja, o ponto triplo ele só acontece em uma única temperatura, em uma única pressão. Tá? A fusão e a solidificação, aqui que seguem essa curvinha aqui, ó, essa linha, a, a, a linha de fusão. Então, cada vez que eu atravesso essa linha aqui, eu estou fazendo uma fusão, uma solidificação, cuja temperatura ela depende diretamente da pressão, tá? Então, veja que o ponto triplo, ele é um ponto excelente para medição de temperatura justamente por causa disso. Ele é único no diagrama de fases de um material, tá certo? E aí eu coloco alguns exemplos aqui de pontos fixos que, aos olhos da escala internacional de temperatura, eles não são tão fixos assim, mas são os pontos fixos que a gente aprendeu quando a gente estava no colégio, né? Que é o ponto do gelo, igual a 0 graus Celsius, o ponto de ebulição da água, que é igual a 100 graus Celsius, até por isso que eu marquei aqui com asterisco aqui esses pontos, que eles não são necessariamente 0 ou 100 graus Celsius, eles dependem, dentre outros fatores, da pressão atmosférica na qual eles estão sendo realizados, tá? E, por outro exemplo, é o ponto triplo da água, a qual a maioria de vocês já foi apresentado. E aí, para a gente poder realizar esses pontos fixos, a gente precisa de um equipamento que a gente lá no laboratório, a gente gosta muito, que são células de pontos fixos, que são invólucros que acomodam a amostra desses materiais puros que vão ser responsáveis pela realização da escala internacional desses pontos fixos. Tá? Então, eles servem para várias coisas. Tá? Eu botei duas aqui, tá? Mas eu vou dar mais alguns exemplos. Primeira função é proteção das amostras. Não só proteção mecânica, mas proteção contra impurezas externas. Então, se eu tenho um material que é extremamente puro, só de eu deixar esse invólucro aberto, eu vou permitir que impurezas entrem e contaminem essa minha amostra. Então, eu não posso permitir que essa amostra se contamine. Então, eu tenho esse invólucro, num primeiro momento, para proteger essa amostra. Em um segundo momento, para permitir a realização de transições de fase, ou seja, os próprios pontos fixos. Então, eu tenho aqui alguns exemplos aqui nessa imagem aqui, que são os pontos fixos lá do laboratório de termometria, e até um certo orgulho de falar que são os pontos fixos, eles foram construídos lá no laboratório de termometria. Desde 2002, aqui os pontos fixos que foram desenvolvidos no laboratório de termometria. Desde 2002, esses pontos fixos têm sido desenvolvidos no laboratório de termometria. Como eu dei o exemplo antes, o Bruno está continuando com esse trabalho, desenvolvendo mais uma célula de ponto fixo para a gente, que vai ser mais um padrão de referência para as nossas calibrações de acordo com a escala internacional de temperatura. Então, esses invólucros eles permitem a realização da transição de fase no sentido que eu posso pegar, por exemplo, essa célula aqui, que é uma célula do zinco também, e inserir em um forno de alta temperatura, média temperatura, depende do teu conceito de alta temperatura, mas aquecê-lo até 420 graus Celsius aproximadamente, de maneira que você possa fundir ou solidificar o zinco que está contido nessa amostra. Essa parte escura aqui, dentro dessa célula, ela é um cadinho de grafite que está ilustrado aqui nesse desenho aqui. A gente teve uma célula que, infelizmente, ela se quebrou, mas a gente aproveitou que a célula estava quebrada e a gente pediu para o pessoal da nossa oficina mecânica cortar a célula ao meio para que a gente pudesse ilustrar como que é uma célula por dentro. Então, eu tenho esse invólucro de grafite por fora. O grafite ele é utilizado porque ele não contamina o material que está ali dentro, ele não contamina os metais, pelo menos em baixas temperaturas, tá certo? E aí eu preencho esse cadinho com um material puro, nesse caso aqui é zinco metálico. Tá? E aqui no meio eu tenho um tubo, aqui no meio aqui eu tenho um tubo também de grafite que entra nesse material e através do qual eu insiro o meu termômetro para medir a temperatura dessa amostra durante o processo de fusão ou solidificação, tá?
Vocês podem ver que aqui no meio aqui tem a amostra aqui no meio, que é justamente onde a célula quebrou, que aqui não era para ter metal. Então, infelizmente, a célula se quebrou, o metal líquido passou para dentro desse poço que a gente chama de poço termométrico, tá certo? Isso aqui é uma célula de contato, tá? E uma célula de contato, ela é construída de uma maneira tal que ela maximiza o contato térmico e minimiza os erros de imersão por fluxo de calor. Eu costumo dizer, inclusive até para os alunos do curso técnico, eu já vi que tem ex-aluno aí, eu vi a Mariana comentando, o primeiro erro da medição de temperatura por contato é o erro de imersão, que é o erro que é a falta é a transferência de calor ao longo da haste do termômetro que interfere na temperatura do próprio termômetro. Como a gente já sabe muito bem, o termômetro de contato ele não mede a temperatura do meio, ele mede a própria temperatura. Então, para a gente conseguir fazer a medição de temperatura confiável, a gente precisa que o termômetro esteja em equilíbrio térmico com a amostra. Como é que a gente faz isso? Minimizando o máximo que a gente puder as trocas de calor com o meio externo. E a gente atinge isso através do aumento da imersão do termômetro. Quanto mais inserido o termômetro está nesse meio, menor é a troca de calor com o meio externo, ou menos ela influencia na medição da temperatura lá na parte da parte sensora do termômetro, lá na região do bulbo, tá certo? Esse tipo de construção também ele permite aqui a gente tem aqui uma válvulazinha aqui, essa aqui é uma célula aberta. Como eu mostrei para vocês no slide anterior, no diagrama de fases, a temperatura de fusão e solidificação ela depende da pressão, de tal forma que a escala internacional de temperatura ela define os pontos de fusão e de solidificação. As temperaturas desses pontos elas são definidas para exatamente 1 atmosfera, ou seja, a gente precisa manter essas amostras a 1 atmosfera durante os processos de fusão e solidificação. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem essas válvulas aqui, a gente preenche essa célula de ponto fixo com um gás inerte, normalmente argônio, ou nitrogênio, ou até hélio, tá? De maneira a não contaminar a amostra da tua célula de ponto fixo. E a gente assegura que a pressão dentro dessa célula esteja igual a 1 atmosfera, tá? E aí a gente pode realizar a fusão e solidificação de acordo com a ETS 90 e utilizar isso como referência para calibração de termômetros, tá? Mas elas também podem ser seladas, tá? Por exemplo, células de ponto triplo, elas são naturalmente seladas, porque já que elas ocorrem a uma pressão específica, a gente precisa atingir essa pressão e selar essa célula, que ela vai estar essa pressão continuamente. Bom, desde que a célula se mantenha íntegra, certo? Mas alguns fabricantes de células metálicas de altas temperaturas, principalmente para laboratórios que não dispõem de infraestrutura para fazer vácuo, manter gás a uma pressão constante dentro da célula, elas disponibilizam células seladas, que são elas células que são construídas na fábrica, ela é construída, ele preenche o invólucro da célula com esse gás puro e ele sela essa célula e veda. E aí ele entrega. Então você não tem como saber qual é a pressão. Você acredita que a pressão ali dentro é uma atmosfera. E existe até um grupo de estudo no Comitê Consultivo de Temperatura do BIPM, já elaborou um documento e declarou uma faixa de incertezas, vamos dizer assim, para células de ponto fixo metálicas seladas. E aí é uma componente de incerteza que você adiciona à sua calibração só pelo fato de você estar utilizando uma célula selada, tá certo? Então, para você obter as menores incertezas, você tem que utilizar células abertas, tá? Aqui tem um exemplo aqui mais bonitinho, porque é mais bonitinho do que a figura que está ali. Essa aqui é uma célula de ponto triplo da água. Aqui é uma ampola de vidro ou quartzo, tá? Na qual eu tenho água e vapor de água aqui dentro. Eu não tenho ar nenhum aqui dentro, tá? Então, se eu aqui, a temperatura ambiente, eu tenho água e vapor de água, se eu de alguma forma resfriar parte da água que está aqui dentro de uma maneira tal que eu consiga congelá-la, eu vou ter as 3 fases ao mesmo tempo, ou seja, eu vou ter o ponto triplo da água. E isso ocorre a uma temperatura específica que é 0,01 graus Celsius, tá certo? Mas esses são os tipos de células para
termometria de contato, que eu particularmente sou mais familiar porque eu trabalho diretamente em termometria de contato, mas a gente também tem uma área de termometria de radiação, e para termometria de radiação a gente tem células de ponto fixo específicas para termometria de radiação. Infelizmente eu não consegui arrumar a imagem para colocar aqui, que eu queria colocar uma imagenzinha de uma célula de ponto fixo para radiação. Ela contém o que se chama uma cavidade de corpo negro. Ou seja, ela tem uma cavidade que simula o corpo negro, tá? E essa cavidade nessas células, ela é construída de tal forma que você maximiza a emissividade, ou seja, a capacidade desta célula de emitir radiação térmica. E aí você consegue utilizar esses pontos fixos como referência para a medição de temperatura por radiação também. Tá? Hoje em dia tem pontos fixos para desde as temperaturas baixas, né, até temperaturas até 3.000 graus, mas a escala internacional de temperatura define só pontos fixos. Inclusive, o Pedro Henrique, não sei se ele está participando aqui, ele está desenvolvendo um projeto para a implementação de sistema de calibração de termômetro de radiação por ponto fixo abaixo do ponto da prata, ou seja, pontos do zinco, do estanho, do alumínio, entendeu? Ele está fazendo um trabalho bem interessante que vai dar frutos em breve. Aqui, então, eu só botei aqui a tabela aqui foi publicada junto aqui. Não reparem assim, tipo, a qualidade da tabela, assim, porque ela saiu diretamente da imagem da publicação impressa da ITS 90. Então, isso aqui tipo, é uma relíquia, vamos dizer assim, tá? Aqui estão listados todos os 17 pontos fixos da escala internacional de temperatura, com uma ressalva só. Esse ponto fixo não é necessariamente um ponto fixo. E esses dois aqui, o 3 e o 4 até são, mas esse não é necessariamente ponto fixo. Ele é uma faixa de temperatura que você consegue determinar através da pressão de vapor, que é dada aqui por esse símbolozinho V aqui, que eu até coloco na legenda, ponto de pressão de vapor. Nessa faixa de 3 a 5 Kelvin, você determina a temperatura através da pressão de vapor de hélio, tá? Mas não é termodinamicamente, porque assim, o primeiro impulso que você teria era dizer, você pode calcular usando lá PV igual a nRT, né? Todo mundo já viu essa equação aí. Vou usar PV igual a nRT. Mas essa equação de gases ideais para gases reais não é tão simples seguir essa equação. Então, essa equação se torna uma equação imensa. E você tem vários fatores de correção que também eu não domino. A gente, infelizmente, lá no metro, o ponto mais baixo, de temperatura mais baixa que a gente chega aqui nesse ponto 7, que é o ponto triplo do argônio, tá? Menos 189,3442. Já é bastante frio, mas ainda tem pontos fixos a temperaturas mais baixas ainda, tá? Então, só para ilustrar aí a legenda, né? O Vzinho aí é o ponto de pressão de vapor, que está de acordo com aquilo que eu falei para vocês do diagrama de fases da água, seria o diagrama de fases de outras substâncias, no caso aqui é o Hélio 3 ou Hélio 4. Tá? Você determina a temperatura através da medição de pressão de um gás. Tá? Esse Gzinho, já por outro lado, é um termômetro de gás, que aí você usa um termômetro de gás a volume constante para determinar as temperaturas. E aí você tem da mesma forma. Então, você mede a temperatura através da medição da pressão do gás hélio em um termômetro a volume constante. Da mesma forma que o ponto de pressão de vapor, você não consegue fazer de maneira termodinâmica, de forma que tem uma série de equações e uma série de correções que você precisa fazer para poder calcular a temperatura através da medição de pressão de gás, tá certo? O Mzinho é o ponto de fusão, o T é o ponto triplo e o F é o ponto de solidificação, tá? Que é freeze, tá? E para cada faixa e subfaixa, o termômetro ele é calibrado em um ou mais desses pontos fixos definidos pela escala internacional, tá certo? Ô, Cláudio, você deve ter recebido uma imagem aí do Bruno aí, ó. Questão polêmica também. É verdade, cara. Cadê? Eu tinha visto aqui, cara. Cadê? Deixa eu ver. Vou aproveitar a pausa.
O que é a questão polêmica? Tô perdido aqui. Ah, eu mandei uma imagem aqui pro Bruno aqui. Ah, tinha que compartilhar, Tinha que mas não tá compartilhar a aqui. tela aqui pra todo mundo. Mas sabe que isso aqui tem uma ligação direta com um princípio, eu esqueci agora o nome do autor, era um filósofo lá, na época que a filosofia e a ciência se confundiam, né? Não que elas não se confundam hoje em dia, mas na época o cientista era o filósofo, né? Chutômetro. Então, a experiência era você numa mão segurar um copo de água quente. Estou adaptando, obviamente, né? Que eu não vou conseguir citar perfeitamente. Tá? Mas numa mão você segurar um corpo quente, na outra mão você segurar um corpo frio e depois com as duas mãos você pegar um corpo só, para você ver a sensação térmica. Para cada subfaixa, né, dentro dessa escala, óbvio que você não vai conseguir um termômetro para medir de 3 Kelvin até 1300 lá vai varado, entendeu? Você não vai conseguir ter um termo para fazer isso, então você precisa de subfaixas para medição de temperatura. E para cada subfaixa dessa, você usa um termômetro específico e ele, por sua vez, ele é calibrado em um ou mais desses pontos fixos. Por isso que ele é chamado de padrão de interpolação. Se eu meço ele em alguns pontos fixos, eu tenho uma equação que leva em consideração esses pontos fixos que eu usei para calibrá-lo, e a partir dos pontos fixos da equação, eu consigo medir temperaturas intermediárias por interpolação dessas equações, tá certo? E quais são os padrões de interpolação, né? São três, especificamente. É o termômetro de gás, que mede temperatura a partir da medição de pressão, e aí eles usam o Hélio-3 ou o Hélio-4, tá? Que são dois isótopos diferentes de hélio, mantido a volume constante. E até bom essa ilustraçãozinha aqui do termômetro de gás, que eu posso até explicar, mostrar por que não é tão simples medir a temperatura termodinamicamente com um termômetro de gás a volume constante, né? Não é simplesmente um PV igual ao NRT, né? Aqui é o bulbo do teu termômetro, né? Que está na temperatura que você quer medir. Você quer medir a pressão, você quer medir a temperatura através da pressão desse gás que está aqui dentro do teu bulbo. Mas para você medir a pressão, você precisa de um tubo auxiliar que você vai chegar lá no teu manômetro para medir a pressão. Esse tubo também tem gás que está submetido a variações de temperatura e, por consequência, variações de pressão. Então, você precisa aplicar uma série de correções para poder medir de forma adequada. E aí, a Escala Internacional de Temperatura, ela definiu uma série de equações que te permitem medir a temperatura através da medição da pressão desse termômetro de gás a volume constante. Tá? Que não é uma equação física, é uma equação empírica, mas ela apresenta excelentes resultados. Tá? O segundo instrumento de interpolação, e aquele com que eu estou mais familiarizado, que eu trabalho há mais tempo, é o termômetro de resistência de platina, que mede temperatura a partir da medição da resistência elétrica ou da resistividade elétrica de um resistor feito de platina pura. Tá? Então, mais para frente eu vou mostrar a faixa de medição. Ele tem uma faixa de medição extremamente ampla, tá? E é um instrumento com altíssima reprodutibilidade. E o terceiro tipo de termômetro é o termômetro de radiação. Ele é o termômetro de radiação de banda espectral, tá? Ele mede temperatura a partir da medição de radiância espectral emitida por corpos com temperatura maior do que 0 graus Celsius. Aí lembra aquela pergunta lá que ele fez: quando que o corpo começa a emitir radiação térmica? Todo corpo acima do zero absoluto emite radiação térmica, tá? E aqui eu tenho dois exemplos aqui de termômetro de resistência e termômetro de radiação que a gente tem lá no nosso laboratório de termometria. Para ilustrar, eu coloquei essa imagem aqui que, assim, no primeiro momento ela pode parecer meio confusa. Eu tenho aqui, eu estou ilustrando as subfaixas da escala internacional de temperatura, tá? Aqui nessa primeira região eu tenho a faixa mais baixa de temperatura. E aqui eu poderia ter colocado na legenda eixo aqui, mas aqui são as temperaturas e quais os instrumentos que eu vou utilizar para medição de temperatura dentro dessa faixa. Então, de 0,65 até 5 Kelvin, eu meço pelas relações de pressão de vapor de hélio. De 3 até 25 Kelvin, eu uso termômetro de gás a volume constante.
E de 14 Kelvin até 1235, eu uso o termômetro de resistência platina. Aí, a partir daqui, eu puxei essa escala para cá, para continuar a partir dessa faixa alta, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque 14 Kelvin não é faixa alta, mas é a maior faixa. Então, de 14 até 1235, que é o ponto de solidificação da prata, a gente utiliza o termômetro de resistência de platina. Vocês podem ver que é uma faixa de temperatura bastante ampla, mas não tão ampla quanto a faixa de medição de temperatura por radiação. Porque a ETS-90 ela define o termômetro de radiação para medir temperatura a partir do ponto de solidificação da prata, 1235 Kelvin ou 962 graus Celsius, mas vai para cima até onde a radiação térmica possa ser descrita pela lei de Planck. Tá? Então, termômetro de radiação, até onde eu sei, não tem limite superior, vamos dizer assim. Tá bom? O Ricardo pode me corrigir se eu estiver errado, eu vi que ele está aí. E o Ricardo é o nosso expert em termometria de radiação. E mais especificamente para a faixa de termômetro de resistência de platina, essa faixa ela ainda é subdividida em subfaixas. Então ela tem 11 subfaixas, cada uma com uma faixa diferente, óbvio, né? Mas cada uma requer que o instrumento seja calibrado em diferentes pontos fixos. Então, por exemplo, se eu quiser calibrar o instrumento do ponto triplo da água, aqui, do ponto triplo da água até o ponto de fusão do galho, por exemplo, eu utilizo a subfaixa 11, que requer que eu meça o meu termômetro de resistência no ponto de solidificação do galho e no ponto triplo da água. Aí só para deixar claro aqui, que eu coloco dentro dos parênteses aqui, os pontos fixos que eu tenho que medir o meu termômetro de resistência de platina. Mas a medição da resistência do termômetro de resistência de platina, ela se dá através de razões de resistência, entre a resistência medida no ponto fixo e a resistência medida no ponto triplo da água, tá? Então, eu vou medir, aqui nesse caso aqui da subfaixa 1, eu vou medir nesse ponto, né, no oxigênio, no argônio, no mercúrio, mais 2 pontos de pressão de vapor, e vou calcular razões com relação ao ponto triplo da água. Aqui na faixa positiva, por exemplo, se eu for medir aqui da prata, da subfaixa 6, que vai do ponto triplo da água até o ponto de solidificação da prata, eu vou medir no ponto triplo da água, no ponto de solidificação da prata, no ponto triplo da água, no ponto do alumínio, no ponto triplo da água, no ponto do zinco, no ponto triplo da água, no ponto do estanho, no ponto triplo da água. De maneira que eu vou ter 4 razões de resistência que serão utilizados nas equações da ITS-90. Eu não coloquei aqui as equações da ITS-90 porque ia ficar cansativo demais, ia ser conteúdo demais. Eu estou falando a 1h40 assim, no total, entre sites, já tem 1h40 que a gente está aqui junto. Então, se eu colocasse as equações, a pessoa ia começar a correr dessa transmissão. Tá certo? Então, vocês podem ver aqui, no nosso caso lá do Laboratório de Termometria de Metro, a faixa que a gente mais calibra é esta faixa aqui que vai de menos. A faixa que a gente está cobrindo hoje em dia, vou dizer melhor, a faixa que a gente cobre hoje em dia vai de menos 189, que é o ponto triplo do argônio, até hoje em dia a gente tem condições de fazer até o ponto de solidificação da prata. Então, a gente tem uma faixa relativamente ampla de medição de temperatura com termômetro de resistência de platina, tá? Como eu tinha dito antes, até o próprio Cresivano já falou sobre isso na semana passada, existem erros em relação das temperaturas da escala internacional de temperatura à escala termodinâmica, vamos dizer assim, que são as temperaturas termodinâmicas reais, vamos dizer assim. Como a escala internacional de temperatura é uma aproximação, é de se esperar que se encontrem erros. Tá? E esses erros eles vêm sendo observados desde a década de 90. Logo depois que a escala internacional foi publicada, já começou a chover publicação com correção. Aqui, ó, o ponto do zinco está errado, o ponto tal está errado. E aí, uma coletânea de publicações, de estudos, de pesquisas, de resultados de medição, comparando medidas termodinâmicas com medidas pela ITS-90, o Comitê Consultivo de Temperatura, logo depois da publicação da nova definição do Kelvin,
publicou junto com o Misen Pratik lá, que é o guia para realização da ITS, o guia para realização do Kelvin, né? Ele faz referência à ITS 90 e ele dá destaque a essas correções que são aplicadas aos pontos fixos da ITS 90. Ou seja, se eu calibro um instrumento pela ITS 90 e eu quero que ele tenha rastreabilidade ao SI, ou seja, ao Kelvin, eu tenho que aplicar essas correções. Não são, eu estou reproduzindo aqui parte das correções, não são todas, tem muito mais correções, tá? Só que a tabela é muito grande, muito extensa. Eu reproduzi aqui a faixa de temperatura que a gente calibra lá por termometria de contato com termômetro de resistência, tá? Então, isso ficou um dilema na época da redefinição do Kelvin, que era justamente isso. Agora, quem realiza a ITS 90 tem rastreabilidade ao Kelvin? Na primeira resposta é não, não tem. Por quê? Porque você precisa medir temperaturas termodinamicamente. Se você tem pontos fixos para os quais a temperatura foi determinada termodinamicamente, você tem rastreabilidade ao Kelvin. Agora, se você não tem rastreabilidade ao Kelvin por medições termodinâmicas e você calibra o seu instrumento pela ITS 90, você pode aplicar essas correções e ter, sim, rastreabilidade ao Kelvin. Essa é uma alternativa que você tem. Então, eu diria que você tem três alternativas, né? Uma é dizer que tua calibração é rastreável a ITS 90, ponto, dizer que ela é uma aproximação da escala termodinâmica, e a escala internacional de temperatura ela é mundialmente aceita. Até coloquei aqui um, um, um textozinho aqui dizendo que, felizmente, a IT90 é adotada no mundo inteiro, ou seja, o Cris Ivan também falou isso semana passada, né, que tá todo mundo errando junto. Então, acaba que o impacto não é tão gritante, apesar das diferenças serem relativamente altas, assim. Bom, para quem trabalha no laboratório de termometria, ver essa diferença de 46 milikelvin como uma diferença alta, mas como todo mundo mede utilizando a escala internacional de temperatura, está todo mundo errando junto, então vamos assim, abrir aspas, está tudo bem, tá? Mas você não tem rastreabilidade ao SI, tá? E aqui eu coloquei um gráfico que ilustra esses erros da escala internacional em relação ao Kelvin consolidados, tá? Que está publicado pelo Comitê Consultivo de Temperatura do BIPM. Tá? Agora já estamos chegando no finalzinho mesmo, tá? E como ter a rastreabilidade à escala internacional de temperatura, né? Então, a partir da escala internacional de temperatura, você tem definidos os conjuntos de pontos fixos, tá? Que são utilizados para calibrar os padrões de interpolação da escala, nos casos, os termômetros de resistência de platina e os termômetros de radiação, que vão ser utilizados pelos laboratórios de calibração ou vão ser utilizados para calibrar os padrões dos laboratórios de calibração, que por sua vez vão realizar a calibração dos termômetros dos laboratórios da indústria ou de seus padrões para calibração em chão de fábrica. Então, dessa forma, você tem essa cadeia de rastreabilidade a ITS 90, ou a ET 90, desculpa, eu falei ITS, tá certo? Tá, como eu já falei, então, para você ter a rastreabilidade ao Kelvin, você pode passar, Gilmar, por favor? Ainda assim, você pode ter rastreabilidade ao Kelvin, desde que você siga as observações que eu mencionei até no slide anterior, de realizar medições termodinâmicas dos seus pontos fixos, que você consegue ter rastreabilidade ao Kelvin, mesmo seguindo a escala internacional de temperatura. Finalmente, chegamos ao fim. Nossa, demorei pra caramba. E a galera ficou aí assistindo. Eu agradeço todo mundo que assistiu. Cláudio, eu agradeço aí sua participação. Tem gente falando que ficaria mais 2 horas. Tanaka deu parabéns aí também. Com certeza. Vou aproveitar aqui que a gente está no slide, né? Para só fazer já uma propaganda, que na semana que vem o nosso tema é medição em massa, com experiências, curiosidades e aplicações, que o Leandro vai participar aí com a gente, o Elton também, né? Então já fica o convite aí para a semana que vem. Não, só ia fazer uma observação que o Elton, a curiosidade do Elton, que o Elton entrou junto comigo no Inmetro em 2002.
Ele tem, Eu tenho uma foto, depois eu posso mostrar, cara, porque não tá aqui, tá lá na minha mesa lá de metro, cara. ele tem orgulho de mostrar aquilo, mas ele era feinho, cara. Graças a Deus o tempo passou e ajudou ele pra caramba. Isso, gente. E o Leandro também, amigaço, muito bom. O cara entende muito, Gente mas boa, eu entende também muito, conheço o muito, Leandro. muito mesmo dessa parte de massa. Ó, faço o convite também para todo mundo, ó. A live da semana que vem, dobradinha, perfeita também, tá ok? Não, quinta-feira estamos juntos, mas eu tô junto toda quinta. Toda quinta boas apresentações. Eu tenho visto alguns clientes chegam com alguns termômetros desse de infravermelho, e aí eu tive uma dúvida, porque ele tem a função de marcar corpo e marcar superfície. Isso aí dá uma diferença de temperatura ali de 1 a 2 graus Celsius. Isso aí é em função da radiação que o corpo emite ou de que forma que ele corrige isso? Rapaz, isso tá um assunto que a gente já discutiu bastante sobre isso. O que acontece? Os fabricantes eles não dizem qual é a emissividade instrumental do termômetro de radiação. Então, os fabricantes eles não especificam qual é a emissividade instrumental dos termômetros. Então, fica difícil fazer essas correções. Mas, por outro lado, a gente está partindo do pressuposto que não tem ajuste de emissividade instrumental, que ele seria igual a 1, já que as normas internacionais, que seria a norma ISO 80601 de equipamentos biomédicos, e a STM, agora eu já esqueci o número da STM, elas especificam a avaliação dessa exatidão laboratorial, que seria o tal do modo objeto, ou modo direto, essa avaliação de exatidão contra uma cavidade corpo negro que teria uma emissividade igual a 1, ou para exatidão, para a resolução desses instrumentos, normalmente o décimos de grau, pode ser considerada como sendo igual a 1. Para o modo pessoa, vamos dizer assim, ou modo ajustado, como as normas gostam de dizer, é, é livre para o fabricante o que vai fazer. Ele pode fazer uma compensação de emissividade, e aí existem estudos dizendo que até o Ricardo está se aprofundando nesse assunto também. Tem estudos já dizendo que assim, o mais próximo é que a emissividade da pele é da ordem de 0,98, tá? E aí o fabricante ele pode fazer uma correção de emissividade, mas essa correção de emissividade ela não é o suficiente para fazer essa correção de temperatura, porque mesmo porque a medição de temperatura, você quer medir a temperatura do corpo, você não quer medir necessariamente a temperatura da testa, nesse caso do termômetro infravermelho. Então você mede a temperatura da testa e diz qual seria a temperatura se você estivesse medindo a axila, a boca ou o reto, entendeu? Que são temperaturas de referência na área médica, tá? E aí esses fabricantes, eles implementam. Obrigado, Ricardo. Aqui, a STM é 1965, versão 98. Acho que é uma revisão mais recente. Mas os fabricantes, eles podem. É uma caixa preta. A gente não sabe como os fabricantes implementam isso. Então a gente chega num ponto da gente dizer o seguinte: a gente quer saber qual é a temperatura. A gente está tentando gerar uma temperatura de referência e dizer qual é a temperatura que o termômetro indicaria se a gente tivesse uma testa a uma temperatura tal. Então, é esse o trabalho que a gente está buscando. Isso ainda está em discussão. Só para ter uma noção, essa semana eu já tive uma reunião com outros institutos da América do Sul em que isso está sendo discutido. Tem um outro projeto em desenvolvimento no nicho dos Estados Unidos. O BIPM, o Comitê Consultivo de Temperatura, criou um grupo, um task group, para estudar a medição de temperatura corporal, tudo em função da crise da Covid. Tá? Não tem ainda uma resposta definitiva a respeito, mas a gente está correndo atrás disso. Ô, Klaus, na sua opinião, com relação a toda essa parte, é correto a gente comercializar um produto sem ter uma portaria de aprovação de modelo do Inmetro, tudo assim? Eu sei que a gente vive um momento bem ímpar. Isso aí é uma questão filosófica também, cara. É filosófica até mesmo de questão de mercado. Entendeu? Assim, você compra o que você quiser. Você compra o que você quiser. Se você quiser comprar um termômetro bimetálico, você compra um termômetro bimetálico, entendeu? Eu não tenho. O mercado deveria exigir a qualidade do produto.
O problema é quando acontecem situações como essa que estão acontecendo agora, que você tem uma pandemia, um cenário no qual você não quer medir a temperatura das pessoas por contato, você quer medir a temperatura por radiação, mas você não conhece os instrumentos que você está utilizando. E é exatamente esse o ponto de toda dessa discussão dos termômetros de infravermelho. Os clientes mesmo, o rapaz que está na porta do supermercado, do shopping center, até mesmo o funcionário que está numa imigração, num aeroporto, o cara não tem conhecimento suficiente sobre o que ele está medindo exatamente. Ele não sabe os fatores que influenciam a temperatura que você está medindo por radiação. Então, tem fator tipo suor, influencia, maquiagem, influencia, velocidade do ar. Se tiver um vento batendo, como você está medindo temperatura de superfície, bate um vento na testa, você tem uma temperatura diferente. Sabe? Há muitos e muitos anos atrás, a gente fez um trabalho de medição de temperatura de superfície por contato, que é relativamente mais simples, né? E na hora de eu fazer as medições, se abria a porta do laboratório, entrava alguém, dava uma corrente de vento, dava uma medição da temperatura. Podia ver na hora, estava o gráfico certinho e a temperatura caía e voltava. Então, tipo, ambiente que tem ar-condicionado. Por exemplo, Carrefour aqui perto, o cara está medindo a temperatura das pessoas embaixo daquela cortina de vento. As escalas anteriores, com a nova redefinição do Kelvin, né? Elas entrarão em desuso? O que você acha? Não, hoje a resposta é sólida e a resposta é não. No futuro a gente não sabe. Eu dizia assim, no futuro próximo de 5 a 10 anos não existe previsão para revisão de escala internacional. Isso foi até colocado em discussão à época da revisão do Kelvin e a conclusão que chegou é que não valia a pena, ia ser traumático demais uma mudança que não ia ter um efeito muito significativo. Até a própria declaração do CCT, à época, antes mesmo da redefinição do Kelvin, vou tentar lembrar especificamente as palavras, mas trocando em miúdos, é o seguinte: para a maioria dos usuários, a redefinição do Kelvin vai passar despercebida. Na verdade, vai, entendeu? Porque a maioria das pessoas, 46 milésimos de grau a quase 1000 graus, não é nada. Entendeu? E a baixas temperaturas, as diferenças são realmente muito pequenas. Tá? Mas essa nova definição, ela abre caminho para desenvolvimentos futuros. A beleza da coisa é essa, é que você passa a ver a medição de temperatura como medição efetiva de energia térmica. Esse é que é o ponto principal. Por isso que aquelas equações todas lá que eu mostrei lá das medições termodinâmicas, tinha tudo lá, KT, 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 entendeu? Então você vê uma equação de relação de temperatura com alguma coisa, tem um KT para se estar medindo termodinamicamente. Tá, beleza, cara. Então tem um potencial para ser um método primário de medição de temperatura. Tem uma série de regras que você tem que seguir para validar o método como método primário, mas se você está fazendo medição de temperatura em termos de energia térmica, você está no caminho certo de medir de forma primária. Haverá mudanças na certificação, no certificado de calibração que vai ser enviado para o cliente? Que é justamente o que você comentou aí, né? Então, justamente a mudança vai ser o seguinte: você dizer, está rastreada o Sistema Internacional de Unidades, já não é verdade, está rastreada a escala internacional de temperatura, a não ser que você estabeleça a rastreabilidade através de métodos de medição de termodinâmica. Quando você vai definir uma determinada unidade, vamos dizer assim, um determinado valor, é utilizado as células de ponto fixo, que aí geralmente você considera lá o alumínio, que é aproximadamente 660 graus Celsius, e daí vai, o estanho, e dentre outros. E todos eles você considera material puro. Só que dentro do processo de mais puro que a gente pode, né? Então, dentro do processo de fabricação de todo e qualquer tipo de material, puro, não tem como. Tá entendendo? Isso aí. Como é que é feito isso? Vocês passam por um tratamento térmico, por difusão de material, onde essas impurezas elas são localizadas, dependendo do fator K. No início ou no final desse tarugue, vocês cortam para tentar adquirir o mais alto nível de pureza, ou vocês cortam várias etapas delas, avalia lá na parte de materiais e tentam estimar isso como parte de incerteza. Como é que vocês fazem isso na hora de trabalhar? Rapaz, gostei dessa.
Quase que eu chamo o Bruno para responder isso aqui, cara. Quem tá fazendo mestrado lá tá Bruninho é fazendo bom, uma Bruninho é avaliação bom, Bruninho é parecida. bom. Ele me dá Claro que é, consultoria claro. às vezes aí, ó. Então, o que acontece? A gente não purifica o material que a gente usa. A gente compra o material puro, entre aspas, e ele vem com certificado de pureza do fabricante, e ele diz lá os contaminantes, o guia para a realização da escala internacional, ele tem, vamos dizer assim, contaminantes mais frequentes e ele já tem esse coeficiente de sensibilidade K de cada contaminante em termos de fração molar. Tá? Existe já técnicas para a gente poder calcular uma correção de temperatura baseado no conteúdo das impurezas. Então, sei lá, você avalia por ICP-MS, você consegue determinar, minha amostra de prata lá tem um pouquinho de cobre, tem um pouquinho de alumínio, tem um pouquinho de ferro, tem um pouquinho de tudo. Você pega esses contaminantes, tá? Calcula as frações molares desses contaminantes, pega esses coeficientes que já foram estudados e você calcula uma correção de temperatura para a tua célula de ponto fixo. Você consegue efetivamente corrigir a temperatura da tua célula de ponto fixo, tá? Isso é uma técnica. Outra técnica é quando você não tem esses valores exatos, mas você tem, por exemplo, sei lá, limite de detecção do teu instrumento que está medindo impureza. Aí eu falo assim, eu não sei quanto tem, mas eu sei que tem menos de 1 ppm disso, daquilo outro. Aí você não vai aplicar uma correção que você não sabe, mas você consegue fazer uma faixa de valores aceitáveis baseado também na solubilidade desses materiais na tua substância ponto fixo e baseado nesse coeficiente de sensibilidade, você consegue calcular uma incerteza para a tua temperatura de realização. Mas o maneiro é que você pode fazer o caminho contrário. Você pode medir a fusão e a solidificação e estimar as impurezas. E é o que o Bruno está fazendo agora. Na verdade, o Bruno já fez para as células dele, vai estar na dissertação de mestrado dele. Então, ele, vamos dizer assim, ele confirmou os resultados das análises da amostra dele, baseado em análise térmica. Então a gente conhece essa questão das impurezas e o impacto dela, pois ela muda também a questão do ponto de solidificação e tudo mais. Exatamente. Só que quando a gente trabalha com a ITS 90, ela sempre trabalha com pontos fixos de temperatura, considerando o material comercialmente puro, vamos dizer assim. Certo, correto. Só que existem alguns pontos que tipicamente eles dão saltos. Já pensou em trabalhar com pontos eutéticos? Isso já foi objeto de pesquisa no laboratório de termometria. O laboratório de termometria, na época que ainda existia laboratório de termometria e laboratório de pirometria, que era termometria de radiação, a gente tem células de ponto fixo eutéticos, já foram estudados vários pontos fixos eutéticos. Para muitos eutéticos, as temperaturas são definidas já com certeza da ordem de centésimo de grau, isso com termometria de radiação. Tá? A gente tem células de eutético no nosso laboratório, tanto para termometria de contato quanto para termometria de radiação. E o Mário hoje, ele não está trabalhando hoje por razões óbvias, a gente está em trabalho remoto, só está indo para o laboratório para fazer atividades essenciais, como, por exemplo, esse trabalho com os termômetros de infravermelho. Mas está na lista das missões do Mário retomar as atividades de pesquisa com células de eutéticos para calibração de termopares até 1.500 graus Celsius, que seria a célula de ferro-carbono, níquel-carbono, cobalto-carbono. E assim você conseguiria uma ampla faixa. Exatamente. Ainda tem temperaturas mais altas ainda, que são objeto de estudo não nosso, mas de outros institutos. A gente já está até discutindo como a gente poderia contribuir também, né, nesses estudos para temperaturas acima de 2.000 graus. Cláudio, muito obrigada, tá? Desculpa aí. Eu que agradeço, foi legal pra caramba. Eu adoro falar, então se deixar falando, eu vou embora. Agradecer a participação do Leandro. E te cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.